Boa noite. Começando mais um Poder e Política. A conversa hoje aqui promete render, porque o meu convidado é muito preparado. Ele é mestre e doutor em Direito Penal. Se você está pensando em fazer um curso de Direito, aqui do lado tem um excelente centro universitário, a UDC, no qual o meu convidado dá aula. É o Raimundo Araújo Neto, popular doutor Raimundinho. Boa noite, doutor. Boa noite, meu amigo Lucas. A satisfação é minha em participar do seu programa. Eu sei da sua capacidade de entrevistar e, para mim, é muito prazeroso estar ao seu lado e falando para o povo de Foz do Iguaçu, para os alunos da Faculdade de Direito da UDC. Enfim, bater aqui um papo descontraído, mas sobre o pensamento e sobre o direito. Muito bem. Nós vamos dividir a nossa conversa para nós conhecermos a sua linha do pensamento, que é moderna, eu conheço em parte, uma linha moderna no que diz a Constituição, a nossa Constituição Libertária de 88, né? Onde ela diz que todos são iguais perante a lei. Parece que o senhor tem algumas divergências. Enfim, o senhor é procurador-geral do município. Eu vou começar perguntando ao senhor sobre uma questão que envolve a Itaipu Binacional, o município e a Fazenda Nacional, sobre a questão dos royalties. O que é que está acontecendo, doutor Raimundo? Na verdade, o que está havendo é o seguinte, Lucas, a Itaipu, né, repassou os valores dos royalties, né, para o Tesouro Nacional e o Tesouro Nacional não repassou ao município. É isso, então? Isto. A Itaipu efetivamente repassou. O que é que nós fizemos até para resguardar direitos, prevenir obrigações, etc. e tal, né? Porque nós estamos no campo de uma relação jurídica, né? Sim. E como Bourdieu fala e falava, o campo jurídico é um campo de conflito. Sim. Né, e de interesses. E neste viés nós temos que tomar algumas providências ou precauções. Nós nos dirigimos ao Ministério Público Federal e registramos, né, comunicamos o fato para que daí em diante pudéssemos tomar outras providências e o Ministério Público Federal também, por sua vez, analisar a profundidade ou o conteúdo dessa nossa informação para ver se constata ou não uma prática criminosa. Porque, vamos dizer assim, do ponto de vista teórico, a partir de uma premissa teórica do direito penal, pode-se avaliar aí uma apropriação indébita. Perfeito. Então, Seria, nós então, o tomamos essa município providência. fez uma notícia-crime ao MPF. Exatamente. E o Fomos lá e MPF? noticiamos o fato, até porque o município, né, tem Sim, obrigações é a lógico. cumprir, não está cumprindo. E esse se deixar de dinheiro, cumprir esse alguma dinheiro não é obrigação, da Fazenda Nacional, é do município. é do O município. senhor colocou Foz do muito Iguaçu. bem. No final, pode-se até deduzir que é uma apropriação indébita. Sim. Mas, enfim, a providência está tomada. Exatamente. Parece que vai partir para o terceiro mês que o Exatamente. dinheiro não chega. E o município de Pires na mão, com as contas, o dinheiro é pouco nessa crise, deve estar complicando, né? Exatamente. E cabe ao Ministério Público fazer a análise Sim. se há ou não um Tá bom. delito, em razão do conteúdo da notícia. Está muito bem. Doutor Raimundo, a questão do... Nós soubemos ontem, eu já sabia há muitos tempos, eu já vinha tendo conhecimento desse fato, mas ontem um jornal no diário local deu a notícia, eu não dei, porque... Enfim, a prefeitura vai mudar por um novo endereço. Um endereço, diga-se de passagem, muito bom, que é ali na Avenida JK, onde funcionou lá atrás aquela Bordim, material de construção. Enorme ali. Para você ter uma ideia, ali tem capacidade para receber 1.500 carros no estacionamento. E lá vai caber todo mundo. O seu procuradoria, que fica naquela casinha meio que mal assombrada, aquela casinha que tem ali no... O senhor também vai para lá? Sim. Vai? Vai ficar Vai a todo mundo lá? Procuradoria, vai a Administração, vai a Fazenda, quase todas as secretarias secretarias. que ficam no Classic, as secretarias que ficam todas. no Classic, com exceção, me parece, que há a de Esportes. Por que não vai também? Não tem E o uma Reni vai certeza despachar absoluta. lá? E lá terá um gabinete também Tá. para o prefeito. Na sua ótica, foi um bom negócio? Eu acho que foi um ótimo negócio. Por quê? Para o município, né, para os servidores
para o município, estou falando da entidade pública, ente Sim. pública, e para o povo em geral, para o contribuinte. Por quê? Lá haverá como se fosse um centro cívico, né? Uma integração das secretarias. Quer dizer, vai diminuir Sim, espaço, tempo, correria, etc. Para o povo em geral, para o contribuinte, porque se dirige a um determinado lugar com estacionamento amplo, onde vários setores do município Tá estão tudo ali lá. integrados. Sem falar em outra coisa, a tal da acessibilidade. Hoje está na Acessibilidade, moda. economia de tempo, Acessibilidade. economia de dinheiro. Lá onde está o prefeito Reni Pereira, um cadeirante chega lá e não pode chegar. Exatamente. Porque não tem... Né? Enfim, um bom negócio, eu também acho, cumprimento o prefeito e o grupo empresarial que celebrou o contrato. Foi um negócio bom para a prefeitura, eu repito, e para os munícipes, que vai ter um local decente. É isso aí. O senhor está aí com o Reni já há mais de um ano, né? Não, eu estou assumindo no dia 30 de janeiro de 2015. É? Eu quero pedir sua opinião sobre um fato ocorrido nas últimas horas. Não é a sua especialidade, mas o senhor é danado de inteligente, sabe quase tudo. Né? O senhor é cearense? Sim, É da que cidade? de Massapê, É pequenininho? bem pequeno. E como é que o senhor Uma me... cidade de 40 mil habitantes, mas de uma pobreza... E como é que o senhor me sai de Massapê e vem para o Sul Maravilha, se torna um doutor, um mestre no centro universitário, procurador-geral do município, um dos mais renomados advogados criminalistas do Paraná. Do Paraná, eu sei porque acompanho o senhor. E o que o senhor fez nessa trajetória? Afora a sua bondade nas suas palavras, né? E de amigos sempre a gente recebe verdade. com muita bondade e é gratificante, mas eu sei que é bondade sua. Mas a minha história é bem longa, Lucas. Eu era poeta. Poeta ninguém deixa de ser, né? Eu fui poeta na minha vida universitária, comecei a estudar em Recife, voltei para o Ceará, etc. E sempre participei muito do movimento estudantil. Né? Não cheguei a sofrer a repressão política de 64, o golpe militar de 64, porque pela minha idade, etc. O senhor era né? jovem. Pois é, e eu saí do Ceará logo após a minha formatura, com uma bolsa cheia de livros de poesia e descendo o mundo afora. Na verdade, o meu destino era ficar entre Rio ou São Paulo e a preferência era pelo Rio de Janeiro, para algumas aventuras no campo da literatura, até porque eu tinha um contato no Ceará com um grupo musical, com um dos elementos do grupo musical, chamado Quinteto Agreste, e ele havia ido para o Rio de Janeiro e lá se despontava alguns poetas, compositores, né? Eu tinha participado de alguns festivais de música. Eu fui para o Rio. E lá você se formou? Não, do Rio, o Rio de Janeiro também, o meu destino era fazer um mestrado, um doutorado. Do Rio de Janeiro eu fui descendo. O meu irmão estava trabalhando na Polícia Federal, aqui em Foz do Iguaçu. Eu vim rever meu irmão e gostaria de ir até o Chile. Conhecer o Chile, em razão do Chile abrigou muitos comunistas, né? Muitos que sofreram a repressão do golpe de 64. E por aqui conheci um advogado chamado Santo Rafaim, que me convidou para ficar aqui. Eu com 22 anos de idade, cheio de ideias revolucionárias, querendo mudar o mundo. E aconteceu. E fiquei, logo em seguida, ele era o procurador-geral do município. Ele, através do Dobradino, que tinha um projeto na época de campanha para criar aqui a assistência jurídica ao povo carente, me colocou nessa assistência jurídica ao povo carente. No segundo mandato do Dobradino, eu assumi um cargo de procurador. Né? Depois, aí eu continuei meus estudos. Agora, eu vim em janeiro para alugar meu escritório aqui em Foz. O Reni soube que eu estava aqui. Eu fui professor do Reni e da esposa dele, hoje a deputada Cláudia Pereira, e me convidou para assumir a procuradoria retornei. Muito bem. Contou sua história rapidamente. Ontem nós tomamos conhecimento de uma notícia curiosa que eu quero que o senhor comente. Um vereador do município, vamos dar o nome, porque é público o assunto, o Mogênio, que é do PMDB e líder do prefeito na Câmara Municipal, foi para uma rádio paraguaia, lá no Paraguai, numa localidade chamada Naranjal, aí da vizinha Paraguai. E lá foi para a rádio, se empolgou. Tem gente que quando vê um microfone se empolga. E falou algumas coisas, tipo ligado a eleitores do Paraguai que votam aqui no Brasil, título e com relação a essa nova... Agora estão celebrando aí essa nova
modelo de identificação eleitoral, que é as digitais, né, Sim. doutor? E falou lá uma coisa. O senhor tomou conhecimento? Não, Lucas. Não tomou, doutor? Saiu na Globo, saiu no meu blog. O senhor não anda lendo língua mais. O seu blog eu leio. Eu botei lá ontem a notícia. Eu queria perguntar ao senhor. Mas qual é o fato? O fato é um crime eleitoral, porque ele sugeriu que as pessoas que não puderem fazer adequar a esse modelo, que é só procurá-lo, que ele arruma uma conta de luz e água. Para arrumar. Para justificar o no endereço? popular, arrumar uma conta de luz e água é justificar endereço, exatamente. Sugeriu que faria isso. Pode dar problema para ele. Tem um fato também de ser em outro país. Criminalmente, o senhor vê o que o senhor vê nisso aí? Olha, Lucas, fica difícil eu fazer uma O senhor análise não conhece sem o conhecer, caso? sem conhecer o Deixa caso, pra lá. né? Deixa pra Então lá. fica meio complicado. Ali o meu secretário, Luizinho, está avisando que encerrou aqui o nosso tempo, doutor. Aqui é rapidinho. Estou conversando com o Raimundo Araújo Neto, doutor Raimundinho, procurador-geral do município aqui em Foz do Iguaçu. Vamos para o comercial e voltamos na sequência. Estamos de volta. Doutor Raimundo, o senhor acompanhou aquele... Só falta só me dizer, não sei de nada, né, doutor? Aquele rumoroso caso envolvendo o Melquidezeque, conhecido como Melqui, que era secretário, primeiro escalão da prefeitura, né? Houve aquele rumoroso... O senhor acompanhou? Acompanhei o fato como procurador-geral do município, evidentemente, né? O caso ali, a partir da exoneração do servidor, enquanto ele estava servidor, nós acompanhamos até porque o município tem interesse em desvendar. Sim. E vale ressaltar, Lucas, que aquele é um caso que originariamente começou a ser investigado pelo município, na Secretaria da Fazenda. É? Toda a investigação começou lá, temos sindicância instaurada sobre isso. A grande maioria, ou quem sabe todos os elementos para a investigação pelo GAECO foram emitidos, foram suportados, né, foram doados, se é que se pode dizer assim, foram ofertados pelo município, Sim. através da Secretaria da Fazenda, porque foi lá onde se detectou um O determinado... município foi uma espécie de amicis curiae. Com certeza. Não é assim? Claro. Para quem não sabe, esse é o nome latino, amigos da corte. Exatamente. É latino ou grego, amicis curiae? Latim. Não importa, vem do latim. Né? Vem do Doutor, latim. e esse caso envolvendo o Reni? Eu vou perguntando as coisas aqui, porque o senhor está lá, o senhor é figura de proa, o senhor cuida da parte legal do município. Então, o senhor é que a sua palavra ela é muito respeitada e ouvida, porque a parte legal passa na sua mesa. O senhor que... Essa questão, na semana passada, tivemos outro fato também, não foi tão relevante, mas, enfim, um fato que pode acometer qualquer cidadão hoje em dia, a maldita da violência. Hoje em dia, para o sujeito ser vítima da violência, basta botar o pé na rua. Às vezes até não bota, dentro de casa. A violência está muito, muito grande, né, doutor? Porque parece que os organismos policiais não estão dando conta de controlar a violência. O Reni foi vítima daquele furto de um dinheiro, 2 armas. O senhor acompanhou também? Não, eu tive conhecimento após o fato. Por quê? O senhor não estava aqui? Não, eu estava aqui, mas eu fui comunicado pelo próprio prefeito após o fato, para eu analisar uma determinada situação, para ver da possibilidade de uma relação jurídica sobre uma responsabilidade de uma pessoa. Agora, o fato em si, como se deu, eu não tenho nenhum conhecimento. Tá, até porque ainda não conversei pessoalmente com o prefeito sobre isso, em razão das E tarefas essa do consulta nosso sobre a dia a dia. responsabilidade de um determinado elemento, o senhor deu a resposta? Eu dei, até porque eu acho que há alguma responsabilidade, né? Veja bem, nós sabemos que o poder político, né? Poder político é algo muito profundo de se discutir, né? Eu gosto de discutir política a partir de uma concepção científica, teórica, etc. Porque quando se fala de política, você fala de eleição ou de gestão administrativa. E não é só isso. E não é só isso. Lógico. Política é uma relação de dominação, né? Sem dúvida. Tá certo? Que Bourdieu
deixa isso muito transparente, e tantos outros Filósofos. e sociólogos, como Max Sim. Weber, etc. Pois bem, então, e me parece, e como o político vive de reputação, me parece que há uma Sim. determinada conotação, não vou falar de nomes, até porque ele Tá. não me repassou, né, e para resguardar também direitos e obrigações. Sem tá dúvida. certo? Mas me parece que pode ocorrer aí algum fato Sim. onde vá achincalhar a reputação Sim. do homem público. Certo. Então, certo. isso nós Tá bom. vamos analisar com frieza e, se for necessário tomarmos uma providência jurídico-penal, tomaremos sem nenhum temor. Muito bem. Aliás, se há alguma coisa que eu não tenho, é temor. O que na filosofia significa medo. É. Não tenho. De homem e nem de Deus. Muito bem, doutor. Doutor Raimundinho, nós vivemos numa época em que quem viveu lá atrás, no período ditatorial, que foi de 64 a 85, foram 21 anos, onde as liberdades democráticas foram suprimidas. O Congresso foi fechado através daqueles famigerados atos institucionais. O senhor conhece muito bem isso, porque o senhor conhece a nossa história. E hoje nós vivemos uma democracia plena. Nós somos a 4ª democracia do mundo. Estados Unidos, Índia e uma terceira, que não me lembro agora, e nós somos a 4ª, em número de pessoas que votam, né? E a nossa Constituição, que foi promulgada em 1988, comparando com a anterior, ela foi considerada até uma Constituição libertária, que ela dá muitos direitos ao cidadão. E é nada mais natural, né? Mas uma das coisas que é consagrado ali é onde ela diz: todos são iguais perante a lei. Não é isso? Isso. É uma das premissas da nossa Carta. Entretanto, no dia a dia, eu que sou um observador do cotidiano, não sou doutor, mas sou um curioso, observo que isso aí nem sempre acontece. Parece que existem algumas classes no país que não são iguais ao restante. Elas são parece que privilegiadas. O senhor já observou isso também? Com certeza. Eu quero fazer só uma retificação, Lucas, para que não pensem que eu sou uma pessoa violenta, quando eu falei que não temo, que não tenho Sim. temor, não tenho medo. Não tenho medo das instituições e nem das pessoas que as representam. Sim. Né? Nesse sentido O senhor é um de um advogado. embate. O Pois é, advogado só nasceu disso. para brigar. É. O Não é um papel ato do de violência, advogado... até porque eu não tenho nem condições de ser um homem violento, Não. em razão do meu tamanho, né? O senhor, eu não me lembro, há uns 15 anos atrás, eu o convidei para outra entrevista também. Acho que, por aí, uns 15, 18 anos, lá no outro canal. Que o senhor lembra? me recordo. E eu não o conhecia. Eu entrei numa sem querer provocá-lo, e o senhor foi se agigantando, quase que o senhor me engole na entrevista. Mas vamos voltar à sua pergunta. Tem classes que são privilegiadas? Ah, com certeza. Lucas, por que você isso? toca em assuntos, esse assunto precisamente é um assunto que envolve questões absolutamente complexas, não é? E de um conteúdo, poderia dizer, filosófico, epistemológico, que trata da história do pensamento humano. Quando se trata de democracia, nós temos um conceito de democracia que tem referência na Grécia clássica, que os gregos clássicos, Aristóteles e Platão, detestavam, né? Eles não trabalhavam, você não encontra na obra de Aristóteles nenhum conceito de igualdade, é só de diferença. Sim. Essa perspectiva de igualdade, só para a gente resgatar um pouco da história, vem do pensamento cristão que rompe com o pensamento grego. O conceito de virtude entre os gregos era o desenvolvimento que a pessoa fazia de um dom natural, porque eles pensavam a partir da natureza e do cosmos como nós somos diferentes. Então, ao abastado dá tudo, ao bom músico dá o melhor instrumento, e assim por diante. Sim. É o desenvolvimento do natural. O cristianismo rompe com isso. O cristianismo não é bem assim. Não é? Nós somos diferentes, mas nós temos que tratar essa diferença numa outra perspectiva, igualando todos, não é? Porque cada um tem o direito de se desenvolver do jeito que bem lhe aprouver. Só que na nossa democracia moderna, se é que se pode falar disso, igualdade, na verdade, só há entre números. Não é possível, por exemplo, no campo, vamos tomar só um campo profissional de servidores públicos, determinados servidores ser tratado absolutamente de forma diferente que outros servidores. Por exemplo? Por exemplo, magistrados, Opa! né, membros do Ministério Público. Então,
Numa democracia plena, se é que se quer se falar de uma democracia plena, essa isonomia no Brasil, por exemplo, não é aplicada. Por que não é Por que é tratado aplicada? diferente? E- Então, o fundamento disso é um fundamento grego. Não é um fundamento cristão e nem um fundamento kantiano, porque Volta a lá aos modernidade gregos. volta aos gregos. Estão tratando pessoas de formas diferentes. Né? Quer dizer, a partir de quê? De uma profissionalização. Quer dizer, me Sim, parece sim. que isto... Bom, a democracia tem vários problemas, né? A sociedade tem vários problemas e a democracia tem muitos outros problemas, porque dentro do conceito de democracia tem um princípio de hegemonia e que até hoje não está esclarecido. Esse conceito de democracia que está aí já não dá conta do que a sociedade necessita para os dias de hoje. Então está no momento de começar a rever esses... Eu acho. Não é? Todos que são tratados de forma desigual têm que ser tratados de forma igual. Sem dúvida, eu concordo com o senhor. Né? Então, Senão vai ter sempre desníveis e surgir essas conversas. os gregos diriam exatamente o seguinte: nós temos que tratar as pessoas desigualmente na medida de suas desigualdades. O pensamento cristão, que depois Kant agrega ao pensamento dele, diz: nós devemos tratar as pessoas igualmente, né, na medida de sua igualdade. Então, nós temos que fazer cumprir isso. O texto constitucional não diz? Então, me parece que é chegado o momento de repensar vários conceitos e várias categorias que estão inseridos nesses conceitos. Doutor, por que alguns escritores, vou citar um aqui renomadíssimo, é francês, né? O Foucault, ele escreveu uma obra que é um best-seller considerado hoje, vocês até hoje indicam para os seus alunos, que é Punir e... Vigiar e Punir. Que é hoje uma obra considerada um clássico, né? Sim. E foi escrito lá há mais de 100 anos, quero crer. Não, antes. Foucault morreu agora no século XX. Por que até hoje ele conseguiu escrever uma obra daquela que está tão atual? O Foucault, esses Michel pensadores, Foucault, Foucault é Morreu um dos agora maiores nos anos pensadores. 60, né? Morreu agora nos anos Eles 80. escrevem obras que permanecem, Mas o transcendem ao Foucault é um tempo. pós-moderno, né? Um seguidor de Nietzsche, que tem uma perspectiva de sociedade muito fecunda. Né? Então, ele está sempre pensando à frente do que a sociedade vive naquele momento. Então, por isso que esses pensadores, esses pensamentos fecundos, conseguem atravessar os tempos. Eu vejo que o senhor, quando eu vou visitar o senhor lá no seu gabinete na prefeitura, de vez em quando vou lá tomar um café, não é? Sim. Quando eu chego, eu vejo 3, 4 livros em cima da mesa. Todos filósofos, é nessa linhagem aí que nós estamos conversando. O senhor não se interessa por outro tipo de leitura, que não essas também? Me interesso. O senhor lê outro tipo de... Literatura, né, brasileira, estrangeira, me interessa. Tem um livro da Miriam Rios aí agora, o último livro dela, um espetáculo, o senhor leu? Não, Pois é, por aí só não vai. não, Não. não, Não gosta? não. Tem Doutor, mais coisas para perder tempo. ano que vem nós teremos eleições, né? Aqui, o senhor tem alguma pretensão política de sair candidato a algum cargo? Eu acho que o senhor daria um bom vereador. Não, Lucas, não tenho proteção Vice-prefeito? política. Não? Não tenho Não tem proteção não, política doutor? nenhuma. O senhor é filiado a algum partido político? Sempre fui. PMDB? Agora, no momento, estou desfiliado. Mas o senhor né? sempre foi PMDB. Aqui, durante um grande período, eu fui PMDB, fui da juventude do PMDB, mas quando eu cheguei aqui, havia fundado no Ceará a Juventude Socialista do bom. Brizola. O senhor é meio esquerdista, eu sei. Sempre fui. E o senhor que com esse fecundo conhecimento, agora vamos lá, no professor também de Direito Penal. Tem salvação para o Eduardo Cunha? Acho que não. Só Eu são não pe- conheço, você sabe, se você opinar sobre um assunto que não Ué, mas conhece. todo dia está na mídia. Eu sei, mas nós A assinatura dele mas está nós lá, pode- o passaporte dele está lá, só faltou o dedão. A partir das notícias, me parece que não Tá há... complicado, Está não tá? complicada a situação dele, me parece. Agora, é outra questão profunda. Você toca em assuntos, Lucas, que dá para falar 1 hora. Por exemplo, verdade. tratar de opinião pública. Eu tenho uma concepção de opinião pública a partir, né, de um filósofo chamado Bourdieu. Ele tem um livro chamado L'opinion publique il n'existe pas. Ou seja, não há opinião pública. Né? E lá, a partir desse conceito de que não há opinião pública, é um tema muito fecundo, por isso que eu não gosto de emitir opinião, Tá bom. porque eu sou filiado a essa concepção dele, que inexiste opinião pública.
Muito bem. Essa opinião pública sempre parte de um órgão de imprensa, porque forma uma opinião em quem não tem essa opinião. Tá bom. Essa foi a minha conversa erudita, diga-se de passagem, com o meu convidado de hoje, o Dr. Raimundo Araújo Neto. Esse pequeno, grande homem que está aqui na minha frente, a quem eu agradeço por ter vindo conversar comigo. Doutor, meus cumprimentos pela sua bela carreira. Saiu do Nordeste para o Sul Maravilha e fez sucesso. Fique à vontade para se despedir. Eu que agradeço essa oportunidade. Sempre é bom a gente falar de direito, né? Falar de ideias, né? Ter um pensamento chinês, se não me falha a memória, mas é um pensamento que diz que o sábio fala de ideias, né? E o homem comum fala das pessoas. Falar de ideias e falar de pessoas sobre ideias é sempre salutar. Eu agradeço profundamente mais essa oportunidade. Foi um prazer. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta com Poder e Política. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado.